Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ateu com Orgulho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas sinta-se à vontade para curtir, compartilhar e comentar, tá certo? Eu vim aqui hoje porque assim, saiu uma notícia em agosto desse ano sobre o voluntariado. Inicialmente é voluntário, né? A inscrição do serviço militar para mulheres. E daí, para ser obrigatório, é um pulo. Mas isso é uma discussão muito antiga no Brasil, por incrível que pareça, né? E eu me lembrei de um texto que Maria Lacerda tem, que é justamente esse. Aqui. Serviço militar obrigatório para mulheres? Recuso-me, denuncio. Porque, na realidade, como anarquistas, né, tudo que é obrigatório precisa ser questionado. Eu fiz um vídeo sobre o voto versus ação direta, que justamente lá a gente está questionando, né, a obrigatoriedade do voto. Que democracia é essa que me obriga a fazer alguma coisa? E não me pergunta se eu estou afim ou não. Não é verdade? E a mesma coisa com o serviço militar obrigatório, né? E ela coloca aqui algumas questões, eu não vou ler o livro todo, vou ler algumas partes, né? Que eu acho bem interessante. E os legalistas de plantão vão ficar muito felizes, ou não, com o que eu vou ler aqui hoje, tá bom? Ela começa dizendo assim, né? Serviço militar obrigatório para mulher, recuso-me, denuncio. Sem pátria, sem fronteira, sem família e sem religião. Afirmando humanidade, tenho que negar a cidade, fora da lei. Recuso os direitos da cidadania. O Estado, como a Igreja, são de origem divina. Patriotismo, nacionalismo, fronteira, pavilhão nacional são corolários. Corolários. É isso mesmo. Ídolos vorazes. Os deuses dos exércitos e dos autos de fé exigem vítimas em massa. A minha família sou eu quem escolhe. A lei impede o direito de escolha e os costumes solidificam as leis. A lei nada tem que ver com as minhas predileções afetivas. Aliás, podemos definir a lei como as palavras de Rafael Barrete, entre aspas. A lei se estabelece para conservar e robustecer as posições da maioria dominante. Assim, nos tempos presentes, em que a arma das maiorias é o dinheiro, o objeto principal das leis consiste em manter inalterável a riqueza do rico e a pobreza do pobre. Fecha aspas. Uma sociedade capaz de organizar perversamente, legalmente, de tal modo os costumes bárbaros de acumular riquezas à custa da fome, é de tal requinte de crueldade que não merece absolutamente nenhuma concessão. E ela vai descrever, né, de acordo com o que acontece em São Paulo, o porquê é tão surreal assim. E ela compara com Mussolini a ideia do voto, a ideia de Vargas, na época, de colocar o exército, né, como a prioridade do governo e também a ideia de mulheres se alistarem, né, obrigatoriamente. Porque assim, em agosto desse ano sai essa nota, né, que as mulheres podem se alistar, mas não é obrigatório, ainda é voluntário. E eu repito o que ela disse lá em 30, eu repito aqui. Para perguntar o porquê. Para entender esse porquê. Eu questiono, junto com Maria. Teremos o serviço militar obrigatório total? Isto é, para ambos os sexos? Recuso-me, denuncio. Porque a mobilização total do Brasil. Por que a gente precisa dessa mobilização total do Brasil? Qual o inimigo nos espreita? Isso é fascismo.
Mobiliza-se todo o Estado no serviço militar obrigatório total. Tiram-se todos os movimentos das massas trabalhadoras, que nem precisa ser dentro do serviço militar total, mas a anulação das massas trabalhadoras, da vontade e da espontaneidade de organização do trabalho, do trabalhador, das minorias, das pessoas que estão na margem, que sofrem, e quando se organizam são brutalmente reprimidas pelo Estado. Isso é o quê? Então tira-se todos os movimentos das massas. Disciplina-se. Através da Carta de Del Lavoro e do Ministério do Trabalho, disciplina-se. Então o Estado faz o quê? Disciplina. Desde Vargas até hoje. O indivíduo, por meio das expedições punitivas e do óleo do ricino, e tem-se a ação integralista, que hoje talvez não tenha esse nome, mas existem outros nomes para essa ação integralista no Brasil. A unidade é a fim de mais facilmente vender o território e o povo trabalhador na vassalagem ao imperialismo inglês e yankee. De que já não passamos de colônia e de que não somos governantes. Os gerentes da sociedade anônima limitada, o Estado, pertence aos reis do dólar e da libra. A nossa mentalidade filha do português, da governança e da fredaria, não pode encontrar senão esse caminho. Servilmente ruminamos pelas estradas abertas da força e da violência. E admiramos a brutalidade e pedimos o chicote do feitor. Ela denuncia isso de uma maneira bem enérgica e afrontosa mesmo. E coloca essas palavras, né, tão fortes aqui para sacudir os seus pares. Para que esse enfrentamento ele possa realmente ser organizado e efetivo dentro de um Estado fascista, que era o Estado que ela vivia em 1932. E que não difere muito do Estado que a gente vive hoje. Só que existem outros nomes, existe uma maquiagem muito mais sucinta, mas não deixa de ser uma ditadura econômica. Mas sim o é. Não deixa de ser reacionária, porque existem corpos que perigam existir no nosso próprio Estado. E ela diz, para findar esse vídeo, uma coisa que eu gosto muito. Ela fala: nem carne feminina para os prostíbulos, nem carne masculina para a boca dos canhões. Por isso lemos com repugnância muito humana os telegramas do Rio, de 1932, cujos tópicos de sua exposição do anteprojeto da Constituição Brasileira nos alarmaram até as fibras mais íntimas numa repulsa integral. O que o telegrama dizia? Entre aspas. Pode afirmar-se desde já que o serviço militar será obrigatório para todo brasileiro que completar 21 anos. Fecha aspas. Quanto a essa parte, na futura Constituição haverá um adendo. As mulheres também serão obrigadas ao alistamento militar, para que possam ficar integralizadas na comunhão político-social. Uma vez chamadas, serão distribuídas pelos diversos serviços auxiliares, como a Cruz Vermelha, a administração, as senais e etc. Seríamos servas dentro do militarismo também. Então, fica aqui o questionamento, né? Fica aqui a agitação da mente, né? Para a gente poder pensar sobre essas coisas que já existiam no Brasil de 30 e persistem no século XXI, no Brasil de 24. É nóis? Leiam Maria Lacerda. Saúde e anarquia.